Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã. É a manhã fria ainda em Ribeirão Preto, em 10 de julho de 2025, uma quinta-feira com 15 graus. É ensolarada amanhã, mas está fria. Um vento gelado, a possibilidade de chuva 0%, segundo a meteorologia, né? E a umidade relativa do ar está em 71%. Estamos aí com 27 hoje graus de máxima, tá? E 14 foi agora há pouco de mínima. Então nós temos aí uma amplitude térmica de 13 graus e é justamente o que está atrapalhando a vida de muita gente aí, principalmente a minha, né? Que ando de moto, corpo quente dentro de um lugar fechado, daí a pouco pega a moto, sai no vento gelado e aí nariz entupido, corpo ruim, e parece que a gripe quer pegar, e a gente vai remediando com própolis e fazendo outras coisas mais, e vivenciando aí o inverno brasileiro no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. Não é fácil não, mas nós estamos aí. Então, não adianta reclamar, algumas coisas a gente pode fazer, prevenir, né? E aí, aquilo que não dá para fazer, a gente vai remediando aos pouquinhos aí. Posterga um pouco mais a saída, não sai na hora do frio e vamos evitando algumas coisas aí, porque o ambiente está complicado, a amplitude térmica está muito complicada. Passando aqui para poder falar algumas coisas, e a primeira coisa dos avisos aí, né, dos alertas que a gente sempre faz. O primeiro alerta aí é a respeito de escorpião e a respeito de mosquito Aedes aegypti, tá? Esses dois, vocês não têm ideia. Eles têm causado tanto problema, tantas dificuldades para muita gente, que às vezes a gente fica falando, mas para que ficar avisando se já está vendo que tanta gente está com problema, né? Então, presta atenção aqui, ó. Escorpião, ele gosta de lugar sujo. Se tiver sujeira aí no fundo da sua casa, escombro, resto de material de construção civil, coisas de madeira, tijolo, telha, aquelas coisas que ficam jogadas aí, joga isso fora, limpa aí a sua casa. Você vai evitar ter escorpião, rato, cobra e mais um monte de inseto, aranha, um monte de coisa. Então, a primeira coisa é fazer limpar. Limpa, porque o lugar limpo diminui e muito a possibilidade desses bichinhos aparecer, tá? E o mosquito Aedes aegypti, que gosta de água parada, que esteja num lugar que seja limpo, uma aguinha limpa para ele, num lugarzinho quentinho, gostosinho, escurinho, ele vai fazer ali a proliferação dele, né? Vai fazer um ambiente favorável para que ele se torne ali aquela situação de ser um criadouro do mosquito Aedes aegypti. O mosquito Aedes aegypti tem um problema. Ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya. E a dengue, quando hemorrágica, ela pode te matar. As três são problema. A zika, a chikungunya são problemas também. Mas a dengue, quando ela está na fase hemorrágica, ela pode te levar para o cemitério. Às vezes a pessoa, aí está sendo muito duro. Não, é a verdade, tá? Ou você acaba com o mosquito ou o mosquito acaba com você. Simples assim. E tem outra coisa, se você não acabar com o mosquito na sua casa, você coloca os seus vizinhos em risco também. E se os seus vizinhos também não fizerem isso, ele coloca você em risco. Então, o que é que pode ser feito? Uma conversa amigável. E aí, como é que tá? Tá limpinho aí? Não tem olhado aí? Porque parece que tá surgindo, quem sabe está surgindo aí na sua casa também alguns mosquitinhos aí desse rajadinho. Esse mosquito Aedes aegypti é complicado, nós precisamos lutar contra eles e pronto, acabou. É assim, entendeu? Por quê? Porque essa situação é responsabilidade de cada um de nós. Outra coisa que é responsabilidade de cada um de nós é fazer exercício entre 10 e 16 horas nesse tempo tão seco, tá? Ao ar livre. Tem gente que sai para poder fazer caminhada meio-dia até as 2 horas da tarde, 2h30, no calorão, né? A desidratação, a insolação. E aí, se for para poder tomar um tempo de sol nesse horário, um tempo de sol, sem exercício, é legal. Você recarrega suas vitaminas aí, né?
o sol traz bastante vitamina D, então é bom. Mas se você for fazer exercícios ao ar livre, insolação, principalmente acima de 1 hora, insolação e desidratação, aí não adianta. O que adiantou? Então, a melhor coisa que tem é não fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas. Simples assim. Exercício é bom, mas precisa ser no horário certo, na hora certa e com as pessoas certas, tá? Gente que vai estar te coordenando aí de tal forma que você não precise. Nós temos aqui na live, eu acho que 6 ou 7 pessoas que já desobedeceram esse ano, né? Desobedientes que ficaram desidratados, outros que pegaram insolação, que tiveram que usar remédios aí, que gastou dinheiro com pomada para curar o vermelhidão, as queimaduras. Então, eu aconselho que não se faça, mas cada um decide o que quer fazer. É igual a limpeza da casa. O conselho é: faça a limpeza. Se não quer, fazer o quê? Tá bom? Dados esses recados, esses alertas, quero falar com você que alguém perguntou por que a gente parou de falar da história de Josué. Não, nós nem contamos a história do livro inteiro de Josué. Nós nos detivemos ali no capítulo 24, que é o último capítulo do livro de Josué, né? Que é o último capítulo onde ele faz aquela solene conclamação, né? Aquele chamamento. Isso. Aquilo ali colocou todo mundo em xeque. Então, essa imagem que está aí agora, que eu coloquei, é uma imagem que está realmente dizendo a respeito de Josué, né? Josué aí reunido com todo o povo e ele explicando no versículo 15 do capítulo 24, que muita gente leu o livro inteiro e agora já estão especialistas em Josué. Teve gente até que já veio me falar aí se eu sabia o que significava o nome Josué. Falei, muita coisa para se guardar, né? E olha, Deus é a salvação, Jeová salva, olha aí, tá vendo? Então é só dar um pouquinho de corda para vocês vão lá e vai pesquisar e depois vem querer confrontar. Eu não consigo gravar tudo, não. Gravo bastante coisa, mas não consigo gravar tudo. Mas é bom que pelo menos vocês vão pesquisando, né? E vai descobrindo outras coisas aí. Então, Deus é a salvação ou Jeová salva. Então, quando fala o livro que significa, do nome que significa Jeová salva, abre aí. Qual que é? Não sei. Então, procura aí. Vai procurar o que é que significa, qual é o nome que significa Jeová salva. É isso aí. É Josué. Então, quando Josué estava naquela situação de colocar o povo de Israel em confronto, né? Ele estava vendo que estava muita coisa errada. Tinha muita coisa atrapalhada ali no meio do povo. Então, ele estava conversando com o povo, dizendo: olha, é o seguinte, presta atenção, deixa eu explicar para vocês quem é esse Deus com quem nós temos um relacionamento e que nos trouxe até aqui. Vocês vão precisar decidir em cima dessas informações. Olha, é um Deus que cuidou de nós, cuidou no deserto, abriu o Mar Vermelho, ele foi o Deus que nos ajudou a possuir a terra prometida, ele é um Deus que vem conduzindo, ele fez uma promessa para Abraão, para Isaac, Jacó, e nós estamos aqui nesta terra que é fruto dessa promessa. Então, tá ali Josué falando com o povo e o povo tendo que ouvir Josué falando o seguinte: agora, o que é que vocês vão fazer? O que é que vocês vão fazer? Como vocês vão se comportar? Porque do jeito que tá não vai dar, não. Mas como assim? Não vai dar. E aí é onde eu quero explicar algumas coisas aqui que algumas pessoas perguntaram. E nós vamos até estender. Eu penso que nós vamos estender nesse negócio, que eu estou gostando desse interesse de vocês. Porque isso aqui chama atenção para hoje. Tá vendo aqui, ó? Decida hoje. Você precisa decidir hoje. Veja o que é que Josué estava falando lá para aquele povo naquele momento. Josué estava dizendo assim,
existe uma necessidade de decisão clara. Vocês precisam ser claros, taxativos, incisivos. Olha aqui, uma necessidade de uma decisão clara. Por que a urgência do decidam hoje de Josué? Por quê? Josué confronta Israel com a impossibilidade de uma fé dividida, exigindo que eles escolhessem, e que a escolha fosse explícita e imediata. E ele falou assim, presta atenção aqui, ó. Olha mais uma coisa que ele falou aqui, ó. Existe entre vocês pessoas que estão neutras. E não existe essa possibilidade, a impossibilidade da neutralidade espiritual. José estava falando, não tem jeito. Não há terreno neutro no reino de Deus. A indecisão, por si só, é uma escolha. Então, presta atenção, porque eu coloquei o capítulo 6, o versículo 24 do capítulo 6 de Mateus. Tá aí. Ninguém, eu já havia falado isso, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicará mais a um e desprezar ao outro. Não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não podem. Então, vocês vão precisar decidir hoje. Às vezes essa palavra está falando com você que está precisando decidir alguma situação. Às vezes até nem é dinheiro, às vezes é posição que você não está tomando por conta de coisas que você recebeu anteriormente. Ah, meu pai, a minha mãe, a minha avó, já é uma tradição de família, nós somos assim. Não, não é porque eles vieram errando que agora você vai persistir no erro. Alguém disse, e disse acertadamente, que errar é humano, mas persistir no erro é burrice, né? E não estou chamando ninguém de burro, não. Estou falando que tem falta de entendimento. Aquele que tem falta de entendimento pede para Deus. É Deus que vai dar. Então presta atenção aqui, ó. Olha só, a impossibilidade de neutralidade espiritual. Não tem como ficar neutro. Você não vai poder pagar para ver. Porque se você fizer isso, a hora que você chegar lá no céu, você vai receber um sonoro não. Você não pode entrar aqui. Por quê? Porque você não decidiu. A decisão precisa ser em vida e urgente. Presta atenção nisso aqui, ó. O perigo da fé sincretista. Sincretista fica dos dois lados. Um pé num barco e um pé no outro. Misturar a adoração ao Senhor com outros deuses dilui a verdade. Dilui a verdade. E compromete a lealdade. A lealdade é algo que não pode ter duas opções. Não pode ter. Não tem dois lados. Lealdade é ou você é leal, fiel, ou você é aqui, ou você está lá. Agora, não, uma hora eu sou leal aqui, outra hora eu sou leal lá. Até onde você pensa que Deus vai deixar essa situação? Presta atenção no que está no... Você já está vendo aí, né? O versículo 21 do capítulo 18 do segundo livro de Reis, dos Reis. Presta atenção aqui, ó. Então Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês vão ficar em cima do muro? Elias estava dando um puxão de orelha ali no povo, mas assim forte mesmo. Às vezes as pessoas ficam pensando que nós damos puxão de orelha em algumas pessoas, mas não, é só um alerta. Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Se é Baal, adorem a Baal. Mas o povo não respondeu nada. E eu falei na outra live, né? Vocês lembram? Que diferente de Josué, o povo aqui não quis se pronunciar. Ficaram em cima do muro. Lá com Josué, se você leu o capítulo 24, se você leu a liçãozinha de casa que eu havia passado, se você leu, você vai ver que eles decidiram, não, nós vamos servir ao Senhor. Foi ele que supriu o povo de Israel, caminhando no deserto, deu comida para eles, as roupas ele manteve,
Durante o dia, ele colocava uma nuvem, à noite ele colocava uma coluna de fogo para aquecer o arraial, e ele supriu as nossas vidas e tem nos ajudado, e ele foi quem fez todas as maravilhas para nós. Então, não existe possibilidade da gente mudar a adoração. Simples assim. Já com Elias não houve essa situação. Ele mesmo vendo, e é o mesmo Deus, e é o mesmo povo, mesmo vendo que Deus fez maravilhas aos olhos dele, eles não estavam nem aí. Então presta atenção. A primeira coisa, não existe possibilidade de ficar neutro. Você precisa decidir. Outra coisa, você não pode misturar, tá? Eu vou decidir colocar 2. Não, 2 não pode, é um só. Se é Deus, se o Senhor é Deus, adore o Senhor. Se são os outros deuses, vai lá e adora os outros deuses. Mas vocês vão ter que decidir. Não pode fazer igual fizeram com Elias, não. Outra coisa, a decisão é hoje. O hoje é uma decisão crucial. Está dizendo assim, não pode adiar. Não tem como você segurar essa barra, tá? Você não pode ter aí nas suas mãos essa dúvida, não pode, porque Deus não vai permitir que você tenha acesso ao céu se você não decidir por Jesus Cristo. Simples assim. A procrastinação, a postergação, né? O adiamento espiritual é perigoso e pode levar ao endurecimento do coração. Pode endurecer o seu coração, de tal forma que você nunca mais decida. Então, presta atenção. O livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 7 e 8, diz assim: por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje, presta atenção, hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como aconteceu na rebelião no dia da tentação no deserto. É isso. Hebreus, isso, vai ficar aí, capítulo 3, versículo 7 e 8. Não pode procrastinar. O que ele está falando aí? Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. É assim. Você precisa decidir hoje. E nós vamos continuar falando sim. Vamos continuar falando de algumas coisas, alguns posicionamentos que servem de exemplo para nós. Nesse tempo, nós estávamos com um projeto de falar de alguns homens, e Josué até era um deles, né? Mas como surgiu essa situação, e eu penso que essa situação levou muitas pessoas a decidirem pelo Senhor, e esse é o propósito da gente aqui, não é pregar nenhum tipo de religião, não é pregar nenhum tipo de denominação, é pregar de tal forma que você possa decidir, aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, se arrepender dos seus pecados, mudar de vida e começar a fazer aquilo que Ele pede. Simples assim. Só isso. Não estou falando nada, não quero saber se você vai ficar em A ou B. Eu quero que você ore e que o Espírito Santo trabalhe no seu coração de tal forma que você possa entender. Presta atenção que você vai precisar entender que só existe salvação em Jesus Cristo. Por isso que eu sempre estou falando aqui, olha, precisa necessariamente decidir por Jesus. Beleza? Dado esses recados, presta atenção. Essa situação agora passa para você. É assim que Josué fez, foi assim com Moisés e eu estou fazendo também com você. Você precisa decidir hoje quem é que você vai seguir. Se você vai seguir Jesus, se você vai seguir os outros. Simples. É assim. Sempre haverá uma decisão na sua mão, tá? Mas Deus está colocando, e teve alguém que perguntou, mas todo dia você está falando a mesma coisa?
Mas infelizmente ainda todo dia as pessoas deixam de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da vida delas. Não, eu sou muito ruim. Você não vai melhorar, não. Sozinho, não. Se fosse para melhorar, você já tinha melhorado. Então presta atenção. Sozinho você não vai conseguir. Então, a melhor coisa que você fazer, decidir, é reconhecer que você é pecador, reconhecer que você está andando num caminho mau, reconhecer que você tem feito coisas que não agradam ao Senhor. E aí sim, entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, porque ele tudo pode fazer. Beleza? Dado esse recado, decida hoje. Então, eu fico esperando que você decida, tá? Nós vamos orar. Eu falei que ia fazer com 40, vou fazer com 30. Isso, 40 minutos foi o que eles falaram que podia, né? Mas eu vou fazer com 30. Tá liberado para você, tá bom? Esta é a oportunidade para você decidir. Nesse exato momento, eu tenho uma relação na tela aí. E você pode ter a sua. Você pode fazer. Se você está chegando novo na live agora, você pode fazer a sua relação aí e orar por algumas pessoas. Esta minha relação amanhã já vai estar diferente. Algumas outras pessoas vão entrar, outras vão sair dessa relação, porque entendo que essas pessoas já tiveram tempo suficiente para decidir como querem caminhar e não podem, vou deixar de orar? Não, só não vou continuar citando ponto a ponto. Por quê? Porque existem algumas pessoas que precisam serem confrontadas pelo Espírito Santo. E às vezes a gente fica esperando que a pessoa tome essa decisão e ela não toma. Vamos orar? Então vamos orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todas as pessoas que estão em situação de conflito, aquelas que estão em meio a umas guerras, que o Senhor traga esses líderes, essas pessoas que comandam essas nações, para que possam mudar o cenário onde essas pessoas estão inseridas. Aqueles que estão em dificuldades, aqueles que estão com problemas de saúde, que a tua boa mão esteja sobre cada um deles, trazendo cura e libertando aqueles que estão cativos, debaixo de opressão, de possessão, de depressão, de angústia, de tribulação, aqueles que estão passando por problemas de drogadição, aqueles que estão no momento passando por problemas de alcoolismo, situação de rua, e todos aqueles que estão doentes, aqueles que estão nesse momento hospitalizados ou não, os jovens, crianças, adolescentes e adultos que estão nas escolas ou que estão descansando em férias, todos eles, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um deles. Eu oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos. Oro também pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Oro nesse momento pela Vó Neuza, pela Sandra, pelos seus filhos Pedro e Vitor, que são netos da Vó Neuza, filhos da Sandra. Que a tua boa mão esteja estendida sobre essa família, em nome de Jesus. Eu oro nesse momento pela Dona Maria José e pelo Emerson, que carinhosamente nós chamamos de Dum. Oro também pela irmã Maria Dourado e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pelo Fabiano. Oro também pela Dona Néia, pelo seu Fernando. Oro pelos que estão nesse momento debaixo de uma grande opressão. Oro por aqueles que estão nesse momento aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Inverti a situação, meu Pai, para que essas pessoas pudessem ter tempo de decidir. Muito obrigado por mais essas pessoas que resolveram aceitá-lo como o único e suficiente Salvador das suas vidas e entregar as suas vidas ao Senhor. Muito obrigado por essas outras que estão voltando para o caminho, se arrependeram de ter se desviado, mas que agora estão reconhecendo que longe do Senhor não existe alegria, não existe paz e não existe eternidade. Que o Senhor abençoe e guarde a cada uma delas. Escreva o nome de cada uma delas no livro da vida, depois de perdoar os pecados. Muito obrigado, Senhor, por todas essas pessoas. Hoje
um dia maravilhoso. Muito, muito agradecido por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós e por ter usado a nossa vida para poder atingir essas pessoas. Eu oro pelos empregadores, pelos empresários, pelos empreendedores desse nosso país, que eles possam gerar muitos empregos e que aqueles que estão empregados valorizem o emprego que têm e sejam valorizados também. E que esses empregadores, empreendedores, esses homens e mulheres de tanto valor, possam abrir novas vagas de emprego para esses que estão procurando esses empregos e que possam estar capacitados para exercitar ou executar aquilo que aprenderam e que possam trazer lucros dignos para essas empresas. Eu oro para que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um deles. É a minha oração. É a nossa oração. Com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, fique em paz, fique com Deus. E até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Bom dia, feliz quinta-feira. Parece que é uma quinta-feira que está no meio de um feriado prolongado, né? Mas é o jeitão da quinta-feira, parecendo uma segunda, para alguns é um feriadão, mas que Deus abençoe você nesta quinta-feira. Deus abençoe. Bom dia.